Olá, sejam bem-vindos ao programa É Tempo de Amazônia, uma jornada rumo ao desenvolvimento sustentável e à conservação de um dos maiores patrimônios nacionais, o bioma amazônico. Hoje vamos navegar no último episódio do especial do mês de setembro sobre a Amazônia. Meu convidado é um grande orgulho, uma honra receber o Evaristo de Miranda, engenheiro agrônomo, nomeado engenheiro agrônomo do ano em 2021, para este último capítulo, que é uma questão crucial. Para onde nós queremos ir, ou onde queremos chegar com a Amazônia? Durante séculos, alguns projetos foram apresentados para a Amazônia. Não é à toa que a Amazônia permaneceu sob o domínio português no começo e depois brasileiro, sem nenhum tipo de vigilância, de cuidado, né, com a Amazônia, Evaristo. Mas como esse legado hoje pode ser levado à frente? Tem aí uma questão fundamental para o nosso país, né? Seja bem-vindo, Evaristo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Eu acho que você colocou muito bem, quer dizer, a Amazônia tem que ser pensada estrategicamente como um todo, né? Tem uma frase do Euclides da Cunha que ele fala isso, que se nós não cuidarmos dela como um todo, ela vai que nem uma nebulosa, assim, evoluindo, vai se distanciar e vai sair do Brasil, né, irremediavelmente, né? Agora, pensar a Amazônia como um todo foi o que os portugueses fizeram durante séculos, até para integrá-la ao Brasil. Foi o que o Império do Brasil fez, consolidando as cidades, as regiões, né, as fronteiras, tudo isso foi feito, né? E nós fizemos também na República várias iniciativas. O próprio Rondon é um exemplo disso. Ele integrou com o telégrafo várias regiões da Amazônia, percorreu, colocou coisas de fronteira, etc. Tudo isso teve na linha Apapores, é impressionante o que ele fez, né? Então, tivemos essas coisas. Talvez o último, assim, o penúltimo movimento foi sério mesmo, de grandes consequências, foi dos militares, não é? A política de integrar mesmo a Amazônia, a própria região com ela mesma e com o país, integrar para não entregar, não é? Fizeram estradas, fizeram a Transamazônica, asfaltaram de Manaus até Porto Velho, né? E isso deu origem ao projeto Rondon. E o último movimento, diante dos desafios, que é muito dinâmica a região, ela não para de evoluir, de crescer a população, tudo isso, foi o governo Sarney. Acho que a última vez que o Brasil pensou a Amazônia globalmente, de forma mais sistematizada, né? Estratégica, foi o governo Sarney. O presidente Sarney criou um programa que chamava Nossa Natureza, e esse programa analisou todas as dimensões possíveis e pensáveis, imagináveis da Amazônia, ouviu os estados, fez um programa muito, muito interessante. O documento existe, né? Foi até objeto de selos na época do Correio Nacional, programa Nossa Natureza. Por exemplo, o programa criou o IBAMA, né? O IBAMA também não caiu do céu, ele foi criado como resultado desse programa, a necessidade de um órgão integrado para cuidar, né? Esta Embrapa, a Embrapa Territorial, onde nós estamos, da qual faz parte, também é resultado do programa Nossa Natureza. Foi uma das determinações da Presidência da República, né? Ter um órgão de monitoramento, etc. O desmatamento da Amazônia, que a gente vê anunciar, foi o Sarney que criou no INPE, apoiou o INPE, o programa PRODES surgiu aí nessa iniciativa, etc. Então, nós tivemos no programa Nossa Natureza a última, vamos dizer, iniciativa mesmo, mais global. De lá para cá, é tudo fragmentado, né? Tudo fragmentado. Teve um pouco de parada para pensar um pouco com o Eliezer Batista. Sim. Mas aí uma questão talvez mais de industrialização, levar mais a indústria para a Amazônia, mas que durou pouco, né? Durou pouco. Ele pensou eixos de desenvolvimento, ele pensou até um pouco mais para o país inteiro, e o PPA tentar adequar o PPA, o Plano Plurianual, né, de governo, a eixos de desenvolvimento da Amazônia, levando não só a estrutura viária, mas levando a eletrificação e o cabo, a fibra ótica, a comunicação. Então ele chegou a desenhar algumas coisas nisso, o doutor Eliezer era um gênio, né? Um gênio. Foi ele que fez Carajás, né? Não é um homem que integrou realmente a mineração de uma forma moderna, né? O projeto Carajás, ambientalmente correto, sustentável, né? Então ele tinha uma visão de Amazônia, mas foi muito pouco, ele não conseguiu. Então acho que nesse momento o desafio está colocado, né? Quais são os eixos aí que a gente deveria pensar e parar para pensar? Eu acho que a gente enfrenta uma verdadeira guerra midiática, né?
contra o Brasil a partir da Amazônia, né? Você lê essa semana mesmo, eu tenho lido, você lê reportagens que saem no exterior sobre a Amazônia, elas falam de tudo, mas é uma Amazônia que não tem gente. Não tem uma reportagem que fala que tem quase 30 milhões de habitantes na Amazônia. Não tem uma reportagem que fala... Mais de 700 cidades. Né? Exatamente, são centenas de cidades que querem comer iogurte, ter leite, verdura, criar os filhos na escola, querem ter educação, e que tem os piores IDHs do Brasil. Então como é que pode você não ver? E tem gente que propõe até a desantropização, né? Atualmente, uma parte das consequências de uma determinada política ambiental está levando ao desaparecimento dos ribeirinhos. E tem gente feliz com isso. Ora, os ribeirinhos é uma presença importantíssima na região, deveriam ser apoiados, né? Nós tivemos agora aquele conflito que morreu um jornalista lá estrangeiro, etc. E tal, o engenheiro. Com um ribeirinho, né? Um ribeirinho que não pode mais pescar. Bom, se ele não pode mais pescar, não estou justificando nada do que aconteceu, né? Quer dizer, muito pelo contrário, mas eu digo assim, olha o que está acontecendo de políticas assim que... É justamente a ausência de um programa, de uma política que tem levado a essa situação. Exatamente, né? Você não tem... Então, um fala do índio, outro fala do meio ambiente, o outro fala da mineração, o outro defende o garimpo, o outro as estradas, o outro o agronegócio, o outro a exportação, cada governador tem suas prioridades, enfim, falta mesmo. Então, acho que a primeira coisa, o Brasil deveria produzir anualmente, né, um relatório sobre a situação da Amazônia, né? The State of Brazilian Amazon. O estado da Amazônia. Poderia ser no dia 5 de setembro, dia da Amazônia. Ele publica um relatório com dados. Não precisa ficar interpretando muito nada. Os ministérios podem fornecer, cada um pode fornecer duas páginas desse relatório. Quer dizer, primeiro, o quadro natural, quer dizer, apresentar o quadro natural da Amazônia, porque nem isso as pessoas sabem lá fora. As pessoas imaginam a Amazônia como uma floresta. Olha, na Amazônia tem a floresta amazônica, que a gente fala, mas na verdade são 22 tipos de florestas, muito diferentes. Está tudo mapeado isso, é tudo conhecido pelos pesquisadores brasileiros. Então são 22 tipos de floresta, várias formações não florestais dentro da Amazônia, toda essa diversidade. O que está sendo desmatado? Qual tipo de floresta, etc, etc. Você mostrar a realidade do desmatamento na Amazônia, que é uma realidade, que está mapeada, né? Mas com esse processo de desmatamento, que o INPE, no PRODES, você tem o mapa das áreas desmatadas, acontece que é um desmatamento muito antigo em muitos lugares. E tem um outro projeto também do INPE, com a Embrapa, que chama TerraClass, que mostra que praticamente 30% dessas áreas desmatadas já estão com vegetação nativa. 10% voltou a ser floresta a floresta. Então, o relatório apresentaria dados sobre essa realidade do quadro natural. Mas a Amazônia é também o quadro agrário. Quer dizer, na Amazônia nós temos centenas de terras indígenas, de unidades de conservação. Tudo isso deveria ser apresentado nesse relatório. Qual a situação dos índios, qual a situação dos parques, quantos tem, onde eles estão. São 330 terras indígenas, né? É bastante. E 204 áreas de preservação. Exatamente. Precisa criar mais, onde estão adequadas, tem plano de gestão, não tem, é só um cabide de emprego para nomear diretor, criar comissão. Bom, você tem que mostrar a situação. Ah, não tem, está ameaçada? Bom, mas 60% está protegido já hoje, decretado. Né? Então tem que mostrar como é que está isso. Mas também nós levamos gente para a Amazônia em assentamentos agrários. Não estou falando da ocupação histórica. Não são poucos também, né? Não, são 500 mil de famílias, né? Mais de 500 mil. Mais de 500 mil, mais de 2.300 assentamentos, famílias que não têm título até hoje. Quer dizer que nós temos hoje com o Cadastro Ambiental Rural uma boa visão dos imóveis rurais da Amazônia cadastrados no CAR, que já aproxima 600 mil. Nós temos também todos os estabelecimentos agropecuários com coordenadas do IBGE. E você vai no estado como Rondônia, que tem aí 250 mil, talvez um pouco mais produtores, né? A gente tem esses mapas, não é assim um caos, não. O Brasil tem elementos para mostrar o quanto a gente sabe sobre essa região. Tem 1 milhão de agricultores, imensa maioria pequenos, né? Mas são eles que fornecem comida para essas cidades, né? Então essa agricultura da Amazônia não é uma agricultura para exportar, importante para o agronegócio, não, isso não. Mas ela cumpre um papel na região importantíssimo. Quase 30 milhões de habitantes, precisa comer, precisa café, arroz, feijão, carne, leite, eles têm direito a frutas. É difícil tomar um suco de laranja em Manaus, porque não tem produção de laranja na Amazônia, né? Etc. Então tem que atender, essa agricultura tem essa vocação.
mas precisa regularização fundiária, precisa assistência técnica. Eu acho que esse State of Brazilian Amazon, anualmente, ele pautaria tudo, porque a partir daí as pessoas vão ter que discutir e vão até esperar, né, todo ano, o que mudou nesse relatório. Acho que a partir do segundo, terceiro relatório, você expõe os seus dados, você não tem nada a esconder, mostra os seus problemas. Hoje não tem ninguém falando oficialmente pela região, apresentando. Até acho que uma primeira coisa, o país deve se explicar, deve mostrar a situação real, porque ele sabe, se nós não soubéssemos, bom, aí estava difícil, mas nós temos todas as informações para fazer isso. Então acho que esse era um ponto importante nessa guerra, informar, não é, qual a situação real da Amazônia, mas não o desmatamento ou só a queimada. O lema devia mudar, informar para integrar, né? Ou para não entregar, né? E para não integrar. É uma boa ideia essa daí, viu? Informar para não entregar, né? Evaristo, é um dado importante, né? Quase 85% da Amazônia nativa está preservada. Exatamente, isso está mapeado. A situação hoje lá no bioma Amazônia é a seguinte: 83,8% está com vegetação nativa. Uma parte é campos, campo de altitude, campo aberto de várzea, não é tudo floresta. Mas a vegetação nativa ocupa hoje praticamente 84% da Amazônia, né? Quando você considera que você tem ainda mais de 2% de água, grandes superfícies hídricas, o rio Tapajós, grandes superfícies hídricas, também de barragens, etc., você chega a 86% da Amazônia em ambiente natural. Quer dizer, a presença humana intensa, que erradicou a vegetação nativa, transformou em pastagem, em agricultura, em cidades, infraestrutura, é ainda 14% da Amazônia. Quer dizer, é enorme a área preservada. E a informação importante também é a dinâmica da região, né, Evaristo? Boa parte dessas áreas que foram desmatadas já foram recuperadas. A floresta é uma floresta dinâmica. Nós temos o trabalho do INPE que mede quando se desmata uma área e aquilo integra, vamos dizer, um mapa de área desmatada. Agora, existe um outro projeto que chama Terra Class que monitora o que acontece com essa área desmatada. Virou pasto? Virou cultura? Virou cidade? Virou estrada? O que acontece, né? Ele não é feito anualmente, ele faz uns certos intervalos de tempo, mas o último relatório deles mostra, e tem um mapa disso, mapeado, né, que quase 30% dessa área que foi desmatada hoje está com vegetação nativa. Não quer dizer que tudo vai voltar a ser floresta, que pode ser uma capoeira, o agricultor coloca de novo, mas tem uns 10%, acho que 9,6% se eu não me engano, que é floresta. Então existe um balanço entre o que desmata e o que regenera, né? Por isso que o relatório tem que pegar todos os aspectos, né? Acho que isso hoje, você colocaria isso num site, não é? Em vários idiomas, aberto para as pessoas verem os dados, e apresentaria os dados por estado também, porque a situação de Rondônia não se compara com Roraima, e o problema do Acre não tem nada a ver com o Pará, não é? E o Amapá é muito diferente do Amazonas. Então acho que mostrar, e a porção amazônica do Mato Grosso, nossa, é um outro mundo, né? Tem um pedacinho no Tocantins. Então você veria também que não dá para generalizar. O relatório mostraria isso. Eu acho que não é difícil, sabe? Cada ministério, infraestrutura, agricultura, meio ambiente, todo mundo pode produzir saúde, educação, os dados, como é que está a região. E comparar um pouco com o Brasil. A gente deveria mostrar a realidade. Tem toda a informação para isso, né? Do ponto de vista tecnológico, o Brasil está preparado para esse tipo de desafio. E qual seria a posição disso como um órgão de Estado dentro do governo brasileiro? Isso tem que estar ligado à presidência da República, tem que ter supraministerial, tem que ter autoridade para solicitar coisa para os ministérios. Isso não pode ficar na mão de nenhum ministério. Se ele colocar a Amazônia no Ministério do Meio Ambiente, não dá certo. Colocar a Amazônia na agricultura, não dá certo. Não, tem que ser uma instância supraministerial, não executiva, né? Porque além da soberania política que nós conquistamos na Amazônia, o país exerce também uma soberania científica. Ninguém conhece mais a Amazônia que os brasileiros. Os cientistas do INPA, do GELD, da Amazônia, da Embrapa, que estão lá, nós temos dezenas de laboratórios na Amazônia, etc. As universidades, existe um conhecimento científico muito grande. É como no Tratado de Madrid. Os portugueses chegaram com a cartografia melhor que tinha, com os maiores conhecimentos. Ainda é assim hoje em dia, né? Então, acho que um órgão desse devia
É uma iniciativa que não precisa criar nada, não precisa inventar mais nada, estatizar nada, nem inventar a Secretaria da Amazônia, não. Quer dizer, é um grupo ali realmente ligado à presidência com a autoridade de produzir esse compromisso anual, né, a situação da região. E todo ano vai bater um pouco, depois vai evoluindo, talvez incorporando uma coisa a outra. Qual é a situação da mineração? Hoje, se você quiser saber qual é a situação da Amazônia, não existe em lugar nenhum. Existe só pedaços. Um fala de índio, outro fala da agricultura, outro fala disso, né? Acho que tinha que ser supraministerial, ligado à presidência da República. Bom, e a Amazônia já tem uma realidade hoje, Evaristo. Desafio ainda de infraestrutura, que a gente já mencionou, mas é uma realidade. A mineração está presente, ela rende benefícios econômicos ali, ela hoje tem cuidados ambientais também. E quais são as atividades econômicas com repercussões sociais que têm dado certo na Amazônia? Tem muitas, né? Eu acho assim, não há dúvida. Eu vou começar de coisas muito simples, assim, para quem está nos assistindo. É inacreditável que em Manaus, em Marabá, você compra peixe no mercado produzido no Vietnã. Né? No Chile. Né? No Chile, mas no Vietnã. E é rentável chegar e vender nos supermercados, o pangaços, é um peixe lá, criado no Vietnã, né? Quer dizer, então, uma área que está se desenvolvendo muito é a piscicultura, a aquicultura. Não é? Os rios da Amazônia não suportam pesca. Não tem pesca sustentável. A pesca sustentável produz nada, respeitando muito pouco. É para atender a população local. Agora, você pode produzir peixe na Amazônia, é a tradição do pessoal de comer peixe, só que uma cidade como Manaus, uma cidade como Belém, Marabá, as grandes cidades, Paragominas, como é que vai produzir peixe para atender todo mundo? Então, acho que tem que ser assim, coisas que respondam, em primeiro lugar, à realidade da população. Quer dizer, como que vai falar de Amazônia sem ouvir o pessoal da Amazônia? Eles são fundamentais, eles são o eixo. Quer dizer, qualquer plano para a Amazônia, em primeiro lugar, a população da Amazônia tem que ser ouvida, né? Então, eu estou tentando seguir essa lógica. Eu falo, bom, comer peixe. Bom, comer peixe tem que produzir. Tanto que hoje Rondônia é um grande produtor de peixe, pequenos agricultores, né? No Mato Grosso tem produção de peixe, porque tem soja, tem milho, tem ração barata para fornecer para os peixes, né? Então, isso é algo, por exemplo, para falar. Também precisa de alimentos, precisa de frutas, precisa de legumes. Então, essa pequena agricultura, se ela for titulada, ela vai ter acesso a crédito, então ela não vai exportar, não vai mexer no PIB do Brasil, nada. Mas ela vai atender, ela está do lado, não tem como você levar legumes. Você vai, por exemplo, aqui do Ceasa, olha, do Ceasa de Curitiba, toda quarta-feira sai caminhão carregado de hortaliça, tudo, para ir vender lá em Machadinho do Oeste, né? Em Rondônia. Bom, por quê? Porque, não tem produção na região, tem muita gente hoje da Amazônia que é originária do Sul e que quer comer certas coisas, né? E está disposto, em vez de pagar R$1, pagar 2 por aquilo, entendeu? Mas não, nós temos que ter uma produção alimentar na Amazônia, né, de uma agricultura que seja capaz de abastecer. Ela já abastece um pouco, mas precisa progredir. Isso é rentável na Amazônia, não é? Tem o potencial também da própria biodiversidade da Amazônia, não é? É um tema que tem muita coisa a ser explorada. Não de forma assim surrealista, imaginando, não é, que vai resolver tudo, mas é possível? É possível. Porque hoje, por exemplo, você tem um produto de cosmética aí, fantástico, que é feito com jambu, uma planta da Amazônia. Está dando dinheiro para o amazônico? Não. O jambu, que é utilizado na produção do cosmético, é produzido em São Paulo, em Pratânia. O guaraná é da Amazônia, a maior produção está na Bahia. A seringueira da Amazônia, a maior produção está em São Paulo, certo? O palmito, as produções estão aqui. E o açaí é capaz de ir por esse caminho parcialmente. Então a gente tem que dar condições para que a própria biodiversidade de lá, quando descoberta, não vá parar no Japão, né? Ou em São Paulo, ou só em Minas, ou na Bahia, mas que continue lá, né? Eu seria muito realista, não queria dar ideias soltas no ar. A gente tem que partir das necessidades da população da Amazônia, não é? E atender essa população, né? E é claro, gerar renda. O turismo tem potencial na Amazônia, é uma atividade que está indo bem, não é? Você tem outras coisas, a mineração, mas a mineração de grande capital. Agora, toda mineração, fala o garimpo ilegal. Eu falo, me apresente um garimpo legal. Tente legalizar um garimpo. Não, a lei é feita para ilegalizar o garimpo. Então, ele não consegue ter um garimpo legal. O garimpo ilegal, mas um garimpo... O que é um garimpo legal? Apresenta um para eu visitar, né? Então, acho que todos esses temas merecem um tratamento
maior, sabendo que o Acre é uma coisa, Rondônia é outra, etc., né? Então, um plano para a região poderia contemplar essas realidades. Acho que isso é a segunda coisa que falta. Uma perna é a situação, outra é dizer para onde nós vamos, que você colocou no começo do programa, né? Qual que é o plano? O que nós vamos fazer com a Amazônia? Eles perguntam na Europa, mas vão fazer o quê? A gente não sabe muito o que dizer, entendeu? E para a gente traçar esse plano é muito bom saber onde a gente está, né, Evaristo? Tem auxílio, por exemplo, com os satélites. Tem obras que já foram produzidas nesse sentido de mapeamento do que tem já hoje, que são realidades hoje na Amazônia, que não é possível ignorar. Não, nós temos todos os elementos para isso. Eu acho que o país tem que apresentar um plano para a Amazônia. Quer dizer, ele teve o programa Nossa Natureza, ele teve o Integrar para Não Entregar, a Transamazônica, o Tratado de Madrid. Nós sempre tivemos um plano. Qual que é o nosso plano para a Amazônia? Não sabemos. Quer dizer, o plano para a Amazônia deveria ser dizer assim, ó, 5, 10, 30 anos. Não adianta falar, nosso plano é nosso, ninguém pode roubar do Brasil, a Amazônia é nossa. Essa conversa é importante, mas assim, ela não resolve nada, né? Ninguém está discutindo a soberania política, tem que ter a soberania econômica, social, tudo, né? Então, acho que o plano ele deveria ter 3 grandes componentes, muito rapidamente. Um componente são as áreas intocadas, preservadas da Amazônia. O que nós vamos fazer dessas áreas? Né? Tem um livro, Amazonas, Olhos de Satélite, que isso foi muito bem colocado. Esses 3 grandes desafios. As áreas preservadas da Amazônia, você falou 300 e tantos parques nacionais, não sei quantas terras indígenas. O que nós vamos fazer com isso em 5 anos? Qual delas nós vamos cuidar melhor? Não dá para cuidar de tudo. Em 10 anos, é regularizar todos os limites, os índios, é homologar o que falta, as áreas protegidas, as áreas indígenas. Quer dizer, qual é o teu plano para as áreas preservadas ainda da Amazônia? Não é? Isso aqui vai abrir para exploração florestal, aqui vai ter isso, vai aquilo. O que nós vamos fazer com essas áreas? Em 5, 10, 30 anos. Se alguém lá achar muito, se discute. Se achar pouco, se discute. Quer ajudar com recurso, proteger essas áreas? Então, um desafio são as áreas ainda, vamos dizer assim, simplificando, intocadas da Amazônia, as áreas que a Amazônia está lá bonitinha. Agora, você tem uma outra área da Amazônia, que é mais 14% da Amazônia, que é a Amazônia consolidada, que está ocupada há séculos, inclusive, em alguns lugares. Quer dizer, toda a Bragantina do Pará, ao longo da Transamazônica, o estado de Rondônia é um exemplo disso, Norte do Mato Grosso, área de agricultura, até de soja, de milho em alguns lugares, de algodão. Então, as áreas agrícolas, onde as pessoas estão lá, esses 500 mil de famílias que levamos para os assentamentos, está todo mundo lá. Algumas chegaram há mais de 50 anos, né? E não tem título. Eu já vi caso em Machadinha do Oeste do produtor conseguir finalmente o título com 68 anos, está lá há 30 anos, ele teve um AVC e não deram o título porque no exame médico ele não passou, não tinha aptidão para agricultura. Realmente, ele tinha tido, estava hemiplégico. Ele falou, mas eu estou agora, né? Eu, durante 30 anos, eu estava funcionando. Mas a regra diz aqui, só pode dar título para um cara que tem condição de trabalhar. O senhor não tem condição de trabalhar. Então, assim, a regularização fundiária é a mãe de todas as batalhas, né? Então, nessas áreas consolidadas, regularização fundiária, assistência técnica, né? Nada de megaprojeto, né? Se alguma coisa for para frente, da biodiversidade, para o exterior, não, maravilha. Mas o segundo é cuidar das áreas consolidadas. E nós temos uma franja pequena, com alguns lugares críticos, que são as áreas de tensão, né? As áreas de tensão, onde tem ilegalidade, desmatamento. Especialmente as fronteiras, né? Algumas em fronteiras, outras acho que, sobretudo, quase metade, talvez, desse caso esteja no Pará hoje até, sabe, eu acho. Então, esses locais, não é nem uma área intocada, nem uma área consolidada, é uma área, uma espécie de fronteira, onde as coisas estão... O Estado tem que ir lá, e isso tem que ser analisado com foco. Não assim atirando contra todo mundo, Não, com foco ver se isso vai virar uma área protegida, se isso vai ser incorporado na agricultura e definir uma vez por todas, e daí ir embora para frente, né? Então, acho que assim, um plano dizendo, olha, em 5 anos, nossas principais metas são essas, né? Em 10 anos é isso, em 30 anos é isso. A Amazônia está indo para lá, nós estamos indo para lá. Vocês deveriam um pouco para cá. Bom, vamos discutir, um pouco para lá. Aí você pode envolver os europeus, os doadores, né? Em planos, em projetos, né? Para esse bioma, né? Senão, a gente fica nessa... Isso não impede os planos dos seus ministérios, de cada ministério, mas você teria grandes linhas, né? Eu lembro o Delfim Neto, ele falava muito isso, né? Nós vamos para lá,
pode ser que vá assim, pode ser que vá assim, pode ser que vá pelo meio, mas nós vamos para lá, não vamos para lá, né? É para lá. Então, o plano é isso, o plano é grandes diretrizes, né? Mercado de carbono, tem coisa que não acaba mais. Mas quando se pergunta lá fora, eu mesmo fico constante, qual é o seu plano para a Amazônia? O que vocês vão fazer com a Amazônia? Eu gostaria de dizer, olha, tem um plano aí para os próximos 30, 50 anos. Como Alice. Você fica como Alice, exatamente. Essa imagem da Alice, eu uso, você está me lembrando ela, porque nós somos a Alice no País das Maravilhas. Estamos numa região das maravilhas, completamente perdidos, né? Tem um episódio da Alice que ela se encontra com o gato, né? E é num cruzamento de muitos caminhos. E ela... Um fala assim, índio, outro fala meio ambiente, parque nacional, turismo ecológico, agricultura. E ela pergunta para o gato, ela fala, que caminho eu tenho que tomar, né? E o gato pergunta para ela, para onde você quer ir? Ela fala, não sei, eu estou perdida, né? Tá bom, então toma qualquer um, ele fala, né? Qualquer caminho. Serve, bom, né? Aqui na esperança de que a gente não tome qualquer caminho, que a gente efetive um plano de desenvolvimento sustentável para a Amazônia e para o Brasil, a gente deixa esses 4 programas como uma contribuição. De novo, Evaristo, muito obrigado pelas aulas que a gente pôde acompanhar aqui com tanto conhecimento, com tanta ciência aí já elaborada e trabalhada. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço a todos aí. Contem com a Embrapa. Contem com a Embrapa. É isso aí. Eu quero agradecer também a sua companhia. O É Tempo de Amazônia hoje vai ficando por aqui. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Conto com você. Até lá.